Profeta Daniel, no capítulo 3, é a leitura que nós faremos juntos agora, na casa de Deus, na presença de Deus, aonde você estiver, nesse momento precioso das nossas vidas. Vamos receber de Deus a palavra para a condução, para a instrução, para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Nós precisamos muito de Deus. Em todas as horas da nossa vida, nós dele somos dependentes, mas existem certos momentos que eu chamarei aqui de fornalha. Que preciosos demais eles são e fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Abrindo as nossas Bíblias em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, quero ler com você a palavra do Senhor. A leitura desse texto é um direcionamento para a nossa vida. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Capítulo 3, versículo 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, versículo 7, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, eles se prostraram. Diz a Bíblia: se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro,
da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E ele fez a eles uma pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, pelo qual disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Vou repetir a frase de Nabucodonosor: não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Nunca mais seremos os mesmos. A história agora sendo escrita registrará a singularidade desse tempo. As adversidades enfrentadas entrarão para a coleção de lembranças dos dias que não poderão ser esquecidos. Estamos vivendo o nosso tempo de fornalha de fogo ardente. E não podemos passar por esse tempo sem levar com a gente o aprendizado dessa caminhada dentro da fornalha. Nunca mais seremos os mesmos. E eu quero argumentar: nunca mais seremos os mesmos. Primeiro, porque o calor da fornalha mostra do que somos feitos. O calor da fornalha mostra do que somos feitos. Num tempo de fornalha, há quem negocie seus valores, na busca de se ver livre. Bastaria dobrar-se em adoração à imagem erguida pelo rei Nabucodonosor para sair ileso. Todavia, eles resistiram a essa tentação de fazerem o que todo mundo faz,
afinal eles não eram iguais a todo mundo. Eles resistiram à tentação de fazer o que todo mundo faz, afinal eles não eram iguais a todo mundo. Eles eram feitos de um material diferente, a sua estrutura emocional, física e espiritual era de forma diferenciada. Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, na sua carta aos Romanos, ele declara, ele desafia aos irmãos da igreja de Roma, ele diz para eles: olha, não se conformem com este mundo que o circula, não se torne igual, ou não se tornem iguais às pessoas. Não se trata de fazer igual ao que todo mundo faz, porque aqueles estão vivendo sem conhecer a Deus. Vocês que conhecem a Deus são moldados pelo Espírito Santo, são moldados pela palavra, são moldados pelo poder de Deus e não serão moldados como o mundo quer nos moldar. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, quanto a mundo aqui, entenda toda uma cultura que tende a nos afastar de Deus e nos moldar aos seus princípios idolátricos, egolátricos, centrados no homem para satisfazer as suas próprias necessidades. Numa hora como essa de fornalha, de fogo ardente, em que a gente afirma, nunca mais seremos os mesmos, a fornalha, o calor da fornalha, mostra do que nós somos feitos. E aqui você tem que entender que o livro de Daniel tem ensinamentos riquíssimos sobre esse assunto. Quando Daniel e esses 3 amigos aqui, eles foram levados para a Babilônia, logo no começo do seu livro, Daniel capítulo 1, versículo 8, há uma declaração maravilhosa. Eles decidiram, diz a palavra do Senhor, decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Finas iguarias do rei era o banquete, era o ambiente do palácio, era o melhor que se poderia imaginar, era o sonho de qualquer pessoa, era uma delícia para a vida, era um alívio para as pressões, era não apenas uma alimentação, mas todo o envolvimento disso, celebrações e festas, coisas que fazem bem para a nossa carne, mas eles sabiam que tudo aquilo era oferecido a ídolos, tudo aquilo os afastaria de Deus. Então a decisão deles foi: qualquer coisa que me afaste de Deus é não. Mais adiante, no capítulo 6, ainda que sobre risco de morte, Daniel, pressionado para deixar de orar, deixar de se dobrar diante de Deus, permanece, como diz o capítulo 6, versículo 10, mantendo a sua rotina todos os dias de orar, pelo menos 3 vezes, separar-se para o Senhor, separar-se para Deus. Nabucodonosor pretendia arrancar do coração desses servos de Deus o Deus que estava dentro desses corações. Esses 3 jovens haviam sido afastados de sua família, da sua terra, dos seus amigos, dos seus sonhos, projetos e esperança, mas ninguém conseguiu arrancar de dentro deles o amor a Deus sobre todas as coisas. É esta fidelidade, essa lealdade, essa caminhada na presença de Deus que é provada no fogo da fornalha. O nosso relacionamento com o Senhor, o tipo de caminhada de intimidade espiritual, a maneira como nós lidamos com o Senhor, com a sua palavra, com a oração, com a adoração, com a casa de Deus, tudo isso é provado na fornalha. E quanto mais acesa, mais quente, mais é a prova pela qual nós passamos. Guarde isso com você. Num tempo de fornalha, muita gente deixa de confiar em Deus. Mas esse também é um tempo de aprofundar a fé e de viver uma confiança plena, jamais antes experimentada. O tempo de fornalha acesa ou de fornalha quente é um tempo que muitos deixam de confiar, mas é também um tempo de aprofundar, de crescer, de amadurecer espiritualmente. Diz a Bíblia, Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. O Salmo 125, versículo 1, diz a Bíblia, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 5, diz assim,
porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. O calor da fornalha mostra do que nós somos feitos. Guarde essa frase com você. Joelhos que se dobram diante de Deus, sabem que a fornalha nunca será mais forte que a nossa fé. Joelhos que se dobram diante de Deus, sabem que a fornalha nunca será mais forte que a nossa fé. Estevão, o diácono, teve seus dias de fornalha. Enquanto as pedras o atingiam e minavam as suas forças físicas, a sua fornalha revelou o quanto a fé, o quanto a vida espiritual estava absolutamente viva e muito mais quente que a fornalha. Atos 7, 59 e 60, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Fisicamente, a fornalha de Estevão, que eram as pedras, o abalaram fisicamente, mas não espiritualmente. Mais quente que a fornalha era a fé, era o fervor que estava dentro dele. Nunca mais seremos os mesmos. Primeiro, o calor da fornalha mostra do que somos feitos. Segundo, aprendemos mais sobre o poder e a soberania de Deus. Este tempo de fornalha é o tempo que nós aprendemos mais sobre poder, sobre o poder e a soberania de Deus. O que são três homens diante do homem mais poderoso daquele tempo? O que são três homens apenas? Estrangeiros. O que são três homens diante do homem mais poderoso que havia naquele tempo? A Bíblia nos diz, meus irmãos, que essa é uma realidade vivida por cada um de nós. O que seria deles se não fosse o Senhor? A força não estava neles, nos três homens, como a força não está em nós. A força não nos pertence como algo que já nasceu em nós. A força vem de Deus. O Salmo 124 nos leva a lembrar: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. É lembrança da presença do Senhor junto com os teus servos ali, na caminhada para a fornalha e na caminhada na fornalha. Meus queridos irmãos, a resposta deles, desses homens de Deus aqui, dá base para compêndios, no plural, teológicos. Versículo 17 e 18, diz assim a Bíblia. Diante da fala do Nabucodonosor, no finalzinho do versículo 16, no final do versículo 15, quando ele diz: e quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Eles respondem: quanto a isto, não necessitamos de te responder. Leia comigo 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E eles trazem aqui pelo menos três conceitos teológicos fundamentais para o nosso entendimento. Por isso eu disse que essa resposta, ela daria ou dá margem a compêndios teológicos. Primeiro, de Deus nós somos servos. De Deus nós somos servos. Aqui a declaração é de um pertencimento absoluto. Nós pertencemos a Deus. Nós somos do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. E a ideia é como se alguém tivesse comprado um escravo para dar a ele a liberdade. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Quando nós compreendemos a realidade que aqui está, nós nos lembramos, por exemplo, de várias pessoas que lutaram pela abolição da escravatura, ou abolição da escravidão, e tomaram os escravos e compraram os escravos. Pagaram o preço pelos escravos apenas para lhes dar a carta de alforria, a liberdade. Isso aconteceu durante todo o processo da abolição e da luta para que essa realidade fosse vivida nos países do mundo, e me refiro especialmente ao Brasil.
Várias foram as campanhas, as ações, para que recurso fosse destinado para a compra de escravos, para oferecer aos escravos a liberdade. E a ideia de que nós somos servos de um Deus que nos comprou e nos deu a liberdade. Enquanto estamos com o Senhor, ainda que o chamemos de Senhor e sejamos deles servos, nós somos livres. Sadraque, Mesaque e Abednego seriam escravos do rei, se eles se dobrassem diante da imagem, embora ficassem longe da fornalha. Porém, quanto mais longe da imagem, ainda que mais perto da fornalha, a liberdade deles era real e concreta. Uma segunda frase que eles dizem ali nesse texto é que Deus pode nos livrar. Deus pode nos livrar. A declaração é de reconhecimento do poder de Deus acima do poder do rei Nabucodonosor. Pense comigo, eles não estavam distantes do rei, eles estavam diante do rei. A punição não seria uma possibilidade, a punição era uma realidade. A fornalha de fogo ardente próxima a eles. Tudo aquilo estava acontecendo ali diante dos olhos deles, mas eles declaram: acima do rei está o poder de Deus. Esta é a confiança que nos move. Acima de qualquer poder está o poder do Senhor, e Deus pode nos livrar. O rei visível não tem poder para enfrentar o rei invisível. A ideia é que diante de um obstáculo ou um grave problema, o melhor a fazer é fechar os nossos olhos, não para deixar de ver a questão que está posta, mas para enxergar aquele que está dentro de nós e nos faz ver a sua grandeza e poder. Quando você estiver vivendo um momento de dificuldade na sua vida, quando você estiver vivendo o seu tempo de fornalha de fogo ardente, feche os olhos. Feche os olhos. E ao fechar os olhos, e ao conversar com o Senhor, você perceberá que o Rei invisível é maior, mais poderoso do que o Rei visível, do que o problema visível, do que a fornalha que diante de nós está. Mas a terceira frase deles é: Deus pode nos livrar se Ele quiser. Essa é a frase mais difícil das três. A primeira é: de Deus nós somos servos. A segunda é: Deus pode nos livrar. A terceira e mais difícil, eu repito: Deus pode nos livrar se Ele quiser. E aqui está identificada em sua plenitude a visão clara daqueles irmãos sobre a soberania de Deus. O Senhor pode, mas tudo acontecerá segundo a sua vontade. A vontade de Deus. Eles professam a sua fé num querer de Deus acima do deles. Deus poderia livrá-los se isso fizesse parte dos planos do Senhor. Deus poderia livrá-los se isso fizesse parte dos planos do Senhor. Há aqui uma cosmovisão que precisa ser absorvida por todos nós hoje. Este é o conceito teológico que Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pode nos livrar se Ele quiser, se fizer parte do propósito dEle. Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós diremos como Esther disse: se perecer, pereci. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Mas eu queria lembrá-los de dois casos na Bíblia, em que situações próximas, com vários pontos em comuns, mas com finais diferentes, em razão do propósito de Deus. Agora há pouco eu lembrei de Daniel, e eu quero me referir a ele outra vez. O Daniel liberto dos leões, na cova,
e os cristãos destruídos pelos leões na arena. Pontos em comum, servos de Deus. Pontos em comum, leões. Mas o propósito de Deus era diferente. Estevão, que eu me referi também agora há pouco. Estevão sendo apedrejado em Atos 7 e morto por apedrejamento. Paulo, em Atos 14, 19, sobrevivendo a um apedrejamento. Daniel e os cristãos nos tempos da perseguição. Leões, cova, arena, sobreviveu, não sobreviveram. Estevão e Paulo, pedras, apedrejamento. Estevão não sobreviveu, Paulo sobreviveu. Qual é a diferença? Deus amava mais a um do que a outro? Deus preferia um a outro? Ou isso faz parte de um propósito de Deus? O que Sadraque, Mesaque e Abednego declaram é de uma força teológica, é de um conceito sólido da soberania de Deus, reforçado em todas as Escrituras, que Deus faz aquilo que lhe apraz, segundo a sua vontade, segundo o conselho da sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos lembrar de uma linda canção de Delino Marçal, que você deve conhecer, chamada Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém, a ele seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Nunca mais seremos os mesmos. Primeiro, o calor da fornalha mostra do que somos feitos. Segundo, aprendemos mais sobre o poder e a soberania de Deus. Terceiro e último, passaremos pela fornalha glorificando a Deus. Deus poderia livrá-los da fornalha, mas Deus resolveu livrá-los na fornalha. E tudo isso promoveu a glória do Senhor. Veja o que a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, o versículo 26. O Deus Altíssimo foi reconhecido como o autor daquele milagre. O Deus Altíssimo foi reconhecido como autor daquele milagre. Os nossos três irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não reclamaram o protagonismo. Ninguém disse que eles tiveram sorte, ou que eles têm uma resistência ao fogo em comum. A percepção absolutamente clara é de que aquilo que aconteceu numa fornalha de fogo ardente, acesa 7 vezes mais, foi um milagre do Senhor, foi uma ação divina, foi o poder de Deus se manifestando. O espanto dos demais líderes, pares de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante daquilo que eles estavam vendo ali, diante dos seus olhos, a ponto de não terem sido chamuscados os cabelos, nem os seus mantos, nem haver cheiro de fogo, traduzia concretamente o que havia acontecido primeiramente no campo espiritual. Só entre nós dois. Fornalha acesa, 7 vezes mais. Antes daquele fogo não interferir, não abater, não chamuscar, não incendiar, não torrar aqueles servos de Deus que ali estavam, antes daquilo acontecer, do ponto de vista físico, algo espiritual já havia acontecido. Esta é uma perspectiva que aqueles pares de Sadraque, Mesaque e Abednego perceberam. Não apenas eles, como Nabucodonosor,
Os caldeus que estavam lá para colocar pilha, e toda a comunidade que ali estava, percebeu que ali o Senhor havia manifestado o seu milagre de forma extraordinária. A fornalha poderia ter sido evitada. Deus poderia ter evitado a fornalha. Todavia ela foi mantida. E 3 extraordinárias consequências foram manifestadas. Primeiro, Deus enviou o 4º homem da fornalha para andar e passear pelo fogo com os nossos irmãos. Deus enviou o 4º homem da fornalha. E aqui claramente é uma cristofania, é uma manifestação da presença de Deus Filho. Deus enviou o seu Filho para estar junto com eles na fornalha de fogo, ardente, acesa 7 vezes mais. Eles não apenas estavam resistindo, sobrevivendo, mas estavam caminhando, passeando, é o que diz a Bíblia. Aquele momento de dor e de angústia, de sofrimento absurdo, aquele momento que era uma condenação à morte, se tornou, pelo contrário, num momento para glorificar a Deus. Deus enviou o 4º homem da fornalha para estar ao lado dos seus filhos. Deus não os deixou sozinho, Deus não os abandonou, Deus não virou as costas, Deus estava com eles, como Deus está conosco em todo o tempo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus enviou o 4º homem da fornalha. Os versículos 28 e 29 trazem a segunda lição. Deus foi conhecido por meio da fé que eles demonstraram na hora da prova. Deus foi conhecido por meio da fé que eles demonstraram na hora da prova. A hora da prova é a hora da fé. A hora da prova é a hora de mostrar a sua fé. A hora da prova é a hora de manifestar a sua confiança plena no Senhor. E as pessoas que estão ao redor, as pessoas que te veem passando pela fornalha de fogo ardente, elas perceberão que ali está alguém que tem fé e vão querer saber: que fé é essa? Em quem você crê? Como é que pode você suportar uma fornalha de fogo ardente acesa 7 vezes mais? Como pode? As perguntas são naturais. E à medida que as perguntas naturais são feitas, as respostas sobrenaturais são manifestadas. Essas são as respostas sobrenaturais de Deus. Terceiro, Deus os colocou por causa da fé. Veja, por causa da sua fé, Deus os colocou, usando Nabucodonosor em lugares de maior destaque, e eles precisaram, veja, eles precisaram descer a fornalha para poder prosperar. É o que diz o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo o nosso tempo de fornalha de fogo ardente. Para alguns de nós, elas foram acesas 7 vezes mais. Para alguns de nós, a dor está terrível. Para alguns de nós, está muito difícil aguentar. Mas eu quero lembrá-los, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Mas esse nunca mais, não é porque a vida mudou, porque agora tem máscara, tem luva, não é isso. Nunca mais seremos os mesmos, porque o calor da fornalha mostra do que somos feitos, e o Senhor está acostumado a pegar pedaços de nós e nos formar outra vez, e nos dar uma nova vida. Eu quero fazer um desafio a você hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Entregue a sua vida para Jesus. Não deixe de se entregar. Experimente o poder do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, os livramentos do Senhor. Assuma um compromisso verdadeiro e sincero com Jesus. O
calor da fornalha mostra do que somos feitos. Nunca mais seremos os mesmos. Aprendemos mais sobre o poder e a soberania de Deus. De Deus, nós somos servos. Deus pode nos livrar. Deus pode nos livrar se Ele quiser. Soberania. Poder. Deus pode. Soberania, se Ele quiser. Tudo tem um propósito. Vamos visitar a casa de Estevão e a casa de Paulo. Vamos encontrar a família de Estevão. Vamos ver o choro deles. Vamos visitar a família dos cristãos mortos nas arenas por leões. E visitar a casa de Daniel, a quem Deus preservou, fechando a boca dos leões. Qual a diferença? Deus amava mais um do que a outro? Não. Soberania. Propósito. Deus tem um propósito. E aquele que vive no Senhor, como Daniel, como os cristãos lá do começo, ou como Estevão, ou como Paulo, a vida deles não lhes pertence, eles pertencem a Deus. De Deus somos servos, pertencimento. Nunca mais seremos os mesmos, passaremos pela fornalha glorificando a Deus. E quem nos ouvir, verá que o nosso Deus não nos deixou hora alguma, que Ele mandou o quarto homem da fornalha, que Ele andava ali junto com eles, como o Senhor anda conosco, quando nós estamos apreensivos, angustiados, quando nós temos uma dor, temos uma enfermidade, quando nós vamos para o hospital, vamos ser tratados, quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, em todas essas circunstâncias, o quarto homem da fornalha está ao nosso lado, Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona, Ele está sempre presente conosco. Creia, experimente essa realidade, diga com todas as letras: Senhor Jesus, aqui estou. E você perceberá em todo o tempo que ao longo de toda a sua história, o Senhor sempre esteve com você. Desde antes do seu nascimento, Ele estava ao seu lado, na sua formação, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, nas horas de alegria, nas horas de dor, nas horas de angústia, em todo e qualquer tempo, o Senhor está conosco. O quarto homem da fornalha foi enviado para estar ao seu lado e passear com você durante todo esse tempo pesado e sofrido. Nunca mais seremos os mesmos, mas não é por uma questão social. Nunca mais seremos os mesmos por conta de uma questão espiritual. O calor da fornalha mostra do que nós somos feitos, e aquilo que está errado, Deus vai tirando, e vai nos transformando, nos moldando, nos fazendo a sua imagem e semelhança, de acordo com a sua vontade. Aprendemos mais sobre o poder e a soberania de Deus, e assumimos de Deus, nós somos servos. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e assuma: de Deus eu sou servo. Deus pode. Creia no milagre. Deus pode se Ele quiser. Há sempre um propósito de Deus maior do que a nossa própria vida. Deus pode. Oremos para que Ele queira. Passaremos pela fornalha glorificando a Deus, e quem estiver perto de nós verá que nós estamos glorificando a Deus. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue o seu coração para Jesus. A oração é simples. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. O meu coração eu entrego ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Enche o meu coração. Ao Senhor eu me entrego. Em nome de Jesus, faça essa oração. E se você tem feito essa oração, ou fez essa oração agora,
hoje está num caminho de reconciliação com o Senhor, de volta ao Senhor, de estar de volta à presença de Deus, o Espírito Santo tem ministrado a sua vida, manda para mim um WhatsApp, vai estar na sua tela aí o nosso número do WhatsApp, e você vai mandar uma mensagem dizendo: pastor, hoje eu me entreguei a Jesus, hoje eu me entreguei a Jesus, hoje eu estou me reconciliando com Jesus. Mande um WhatsApp que eu vou ligar para orar com você. Você receberá um material para o seu crescimento espiritual. Agora eu quero orar por você que tem passado por essa fornalha de fogo ardente, isto é, todos nós. Deus é Deus e nós vamos cantar: Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Senhor Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, sabemos que nunca mais seremos os mesmos. O calor da fornalha mostra do que nós somos feitos, ó Deus. Muda aquilo que precisa ser mudado, e fortalece naquilo que precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Nesse tempo aprendemos mais sobre o poder e a soberania do Senhor, e nós vamos passar por essa prova, vamos passar por essa fornalha, vamos passar por essa pandemia, glorificando a Deus, glorificando o Senhor a quem nós pertencemos, ao Senhor que tudo pode, ao Senhor que faz o que quer, ao Senhor que tem todo o poder e autoridade, ao Senhor que é mais forte do que qualquer poder humano, do que qualquer poder de um vírus, de uma bactéria, seja lá do que for. O Senhor é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, glorifica o Teu nome, seja adorado o Senhor neste tempo, e usa-nos para que o nome do Senhor seja conhecido, porque aqueles que nos cercam saberão que nós servimos a um Deus Altíssimo, aqueles que nos cercam perceberão a nossa fé, e é descendo a fornalha que nós vamos prosperar, é descendo a fornalha que nós vamos crescer espiritualmente. Quanto mais longe do ídolo erguido por Nabucodonosor, ainda que mais longe da fornalha, os teus filhos estariam presos e mortos espiritualmente, mas mais perto da fornalha, ainda que ameaçados de uma morte física, eles estariam fortalecidos e vivificados espiritualmente. Encha-nos dessa Tua presença gloriosa e poderosa. Pai querido e amado, abençoa o Teu povo, cada família, cada lar nesta hora. Enche o nosso coração, e ao cantarmos agora que Deus é Deus, que Teu povo, em cada lar, em cada lugar, possa manifestar que de Deus nós somos servos, que Deus pode, se Ele quiser, em nome de Jesus, amém.